Chegamos no momento do culto onde abrimos a palavra de Deus para fazer a exposição dela e gostaríamos de rogar ao Senhor que a sua bondade e misericórdia nos assistisse para que Ele falasse ao nosso coração, para que o seu Espírito pudesse ministrar a cada vida aqui presente nessa noite. Vocês que nos honram com as suas presenças, que nos visitam, são bem-vindos, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite também. Nós estamos expondo o livro de 2 Coríntios, os capítulos 8 e 9, e nós gostaríamos de convidá-los a abrir lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, e nos concentrarmos nessa noite nos versos de 16 a 24, que encerra esse capítulo. Acompanhe a leitura do verso 16 ao verso 24 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zelosa pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são estrangeiros, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Vamos orar a Deus mais uma vez, buscar sua presença, sua face, sua assistência e orientação. Deus bendito, Deus de amor e misericórdia, nós nos alegramos por estarmos aqui juntos como igreja do Senhor, como família de Deus, como corpo de Cristo, para exaltar o teu nome, bendizer ao Senhor, falar das tuas grandezas, da tua soberania, do teu poder, majestade, da tua misericórdia e graça. É bom podermos nos colocar diante do Senhor, admitindo a nossa inadequação, a nossa pecaminosidade, sabermos que não podemos oferecer a Deus um culto perfeito por causa das nossas imperfeições, mas ao mesmo tempo ousar chegar na tua presença confiados nos méritos da cruz do teu Filho amado, nosso Redentor, que deu a sua vida por nós, que derramou o seu sangue para que tivéssemos acesso à tua presença. Por isso ousamos chegar diante do Senhor, na certeza que fomos perdoados, justificados e purificados dos nossos pecados. E podemos cantar louvores e nos colocar diante de Deus com alegria de coração,
Faz com que essa consciência seja presente e permanente na nossa vida, principalmente quando estamos em culto solene diante do Deus da glória, porque não vimos aqui para estar diante de homens, mas diante do Senhor. E nessa consciência, nós dedicamos ao Senhor a nossa vida, os nossos bens, as nossas ofertas, como fruto da nossa gratidão, do reconhecimento que a manutenção da nossa vida provém da Tua boa mão, Senhor. És Tu que nos dá saúde, vigor, talentos, capacidade para desenvolvermos uma área de atividade na vida que nos dê o necessário para sobrevivermos de forma digna. E reconhecemos que em todas as coisas a oportunidade, a boa mão e as bênçãos vêm do alto, do Senhor das luzes para as nossas vidas. E é por isso que nós te apresentamos um culto de gratidão. É por isso que nós dedicamos ao Senhor não somente as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas a nossa vida, colocando diante de Ti, pedindo que o Senhor nos habilite, nos prepare, nos capacite para sermos representantes do Senhor aqui nesse mundo. Temos consciência que nós somos embaixadores em nome de Cristo, que Tu advertes o mundo por nosso intermédio. Purifica, pois, a nossa vida, Senhor. Faz-nos santo como Tu és santo. E nesse momento que nós nos expomos à Tua palavra, fala ao nosso coração. Instrui-nos, capacita-nos. Toma o controle desse momento para que não haja nenhuma intervenção humana que venha impedir de sermos instruídos pela Tua palavra e Tua palavra somente, Senhor. Dá-nos clareza, objetividade, aplicação prática dela, compreensão devida daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, enquanto pessoas, enquanto família, enquanto igreja. Abençoa-nos e conduz esse momento pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. E confiado nele, nós oramos a Ti. Amém, Pai amado. Amém. Que o Senhor, pois, nos fale ao coração nesse último texto, né, da segunda carta aos Coríntios, do capítulo 8. Nós já temos aprendido aqui com vocês, meus irmãos, que esses 2 capítulos, Paulo se reserva a instruir e orientar a igreja na Acaia da necessidade do levantamento, da execução de ofertas para socorrer os irmãos e a igreja que passava e enfrentava grande dificuldade na região de Jerusalém, na região da Palestina. E as igrejas da Macedônia já haviam, no ano anterior, feito uma campanha entre elas para levantar recursos, e uma equipe de pessoas foi nomeada pelas igrejas. Paulo tomou essa iniciativa, Tito se dispôs a isso, e 2 outros irmãos citados aqui no texto foram nomeados pelas igrejas para compor essa equipe, para administrar o levantamento e o envio desses recursos. Nós vimos aqui com vocês do verso 1 ao verso 7 sobre o que deveria nos motivar a termos um coração solidário e sabermos que Deus quer usar a nossa vida como instrumento da sua misericórdia e graça para atender e socorrer a pessoas necessitadas. Nós vimos no último domingo, do verso 8 até o verso 15, sobre o que deveria nos caracterizar nisso, os princípios que deveriam mover a igreja a isso. E nessa noite, do verso 16 ao verso 24, o apóstolo Paulo trata da administração das contribuições com transparência. E nós vemos a preocupação dele nesse particular e queremos então expor esse texto e instruir a igreja no que tange a esse cuidado que devemos ter nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Pois como um estudioso da Escritura, olhando esse texto, destacou uma coisa, S.F. Osford. Ele diz que é triste ter de afirmar, e no entanto é a mais pura verdade, que o mundo da religião está coalhado de pastores
e evangelistas que não passam de defloradores financeiros. Vivem sempre atrás do dinheiro. E com isto não apenas destrói o trabalho do Senhor, como também desgraçam o seu nome. E o mundo tem sido coalhado de escândalos nessa área de maus testemunhos. Mas não é novidade, pois a preocupação de Paulo estava exatamente nesse ponto. E vimos que é um problema que ocorria também na igreja do Novo Testamento. Esse é um problema e um risco que corre do levantamento de falsos profetas, de falsos mestres, com motivações as mais absurdas possíveis para levar algum tipo de vantagem e usar da boa-fé das pessoas para enriquecimento próprio. E o apóstolo Paulo, então, aqui, quando trata desse assunto, da necessidade de se levantar uma oferta para socorrer irmãos necessitados de outra região, ele vai mostrar a preocupação e vai mostrar como se deve administrar essa questão na vida da igreja. É por isso que Paulo demonstra essa preocupação e cuidado em que a administração das ofertas para os crentes de Jerusalém decorressem de forma mais inatacável possível. Como diz ele no verso 20 ao verso 21, observe na sua Bíblia, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. E é isso que está aqui motivando Paulo a escrever essa parte que nós estamos tomando para exposição nessa noite. Esta mensagem é válida para todos os que compõem a igreja, tanto aos que contribuem para que exijam uma administração de recursos aberta e transparente por parte do conselho e do departamento financeiro. A igreja deve estar atenta a isso e preocupada por causa da lisura do bom nome de Cristo. Bem como também os diversos departamentos e sociedades da igreja que lidam com dinheiro, que recebem recursos e que devem ter a preocupação de fazê-lo com a maior transparência possível. Tanto aos administradores, aqueles que administram os recursos da igreja, para que não somente continuem a ser honestos e zelosos e fiéis, mas também para que pareçam honestos, zelosos e fiéis. Paulo diz que a preocupação dele era não somente ser honesto diante de Deus, mas também diante dos homens. Por que isso? Por causa da preocupação com o bom testemunho e o bom nome do Evangelho de Cristo Jesus. Então, esse zelo, esse cuidado e essa preocupação deve existir na nossa vida. Por isso eu gostaria de tratar com vocês desse tema, administrando as contribuições com o devido cuidado e a máxima transparência. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o que o apóstolo Paulo aqui percebe e destaca no texto. Os perigos previstos ao lidar com recursos financeiros. Há perigos. E o apóstolo aqui prevê esses perigos. O verso 20 e o verso 21 é claro em relação a isso, como já destacamos para vocês. Quais os perigos que Paulo previa no levantamento e na administração daquelas ofertas? Ele sabia que tinha inimigos prontos a acusá-los de desviar verba das igrejas para o seu uso pessoal. Ele diz no verso 20, evitando assim que alguém nos acuse. Então, sempre tinham pessoas no ministério de Paulo, no pé dele, para esperar qualquer vacilo para o acusar. E o cuidado dele era não dar lugar a isso e não dar brechas para que isso acontecesse. Quem eram esses inimigos? Eram os judeus. Inimigos do Evangelho
e os perseguidores de Paulo e dos apóstolos, sempre prontos a acusá-lo de alguma falta. E por isso, quando Paulo vai lidar com essa questão de recursos financeiros, ele dobra o cuidado para que não haja alguém que o acusasse, para que evite que alguém os acuse, diz ele. Por essa razão, Paulo se absteve, inclusive, de receber sustento pastoral quando trabalhava em Corinto, mesmo tendo esse direito. Vejam a primeira carta, o capítulo 9, abram comigo a Escritura, capítulo 9, verso 11 e 12. Paulo diz que se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Diz Paulo. Mas ele abriu mão disso, para evitar que alguém o acusasse. Paulo sabia que qualquer dúvida sobre a integridade financeira dele seria um tropeço à pregação do Evangelho. E para não dar margem a esse tropeço, ele abriu mão de um direito. Por amor ao Evangelho, por amor ao bom nome de Cristo Jesus. Então, se o apóstolo Paulo prevê perigos em lidar com recursos financeiros, nós também temos que ter cuidado, nós também temos que ser zelosos, nós também temos que procurar ser honestos, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. E precisamos prestar contas, precisamos ser os mais claros possíveis. Em segundo lugar, nós percebemos aqui as precauções tomadas para evitar possíveis acusações. Diante do perigo de acusações, devemos ser precavidos. E o apóstolo Paulo, então, diz que tomou algumas medidas. Algumas preocupações foram tomadas para evitar possíveis acusações. William Barclay, certa vez, falando sobre esse texto, ele diz que é interessante notar como Paulo podia pensar com precisão, de forma meticulosa, como um contador público, como alguém que lida com dinheiro e sabe prestar contas disso. Observe 3 medidas tomadas aqui pelo apóstolo Paulo. Primeiro, não administrar as ofertas sozinhos. É a primeira precaução que ele toma. Isso não pode ser feito por uma pessoa apenas. Isso precisa ter outras pessoas que gozem da confiabilidade da comunidade, da coletividade, para que não haja qualquer dúvida acerca disso e que nem se abra brecha para qualquer acusação. Então, não administrar as ofertas sozinhos. Ele envolveu 3 pessoas, segundo a narrativa que ele coloca aqui. A primeira delas foi Tito, que no verso 16 e 17, ele diz: graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, pois atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Então, Paulo apelou a Tito e Tito se prontificou a participar disso. Ele gozava da confiabilidade, ele gozava do bom testemunho da igreja, todos conheciam ele, e ele disse: eu me apresento, Paulo, para ajudar na administração desses recursos, para que não haja qualquer tipo de dúvida, nem se levante qualquer tipo de acusação. Uma outra pessoa envolvida aqui, o texto não fala o nome, mas o chama de o irmão, como se fosse do conhecimento de todos os leitores de Paulo na região da Acaia e na igreja de Corinto. Diz o verso 19: e com ele, com Tito, enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Não se sabe ao certo quem era. Talvez Lucas, talvez Apolo, talvez Trófimo. Pessoas que participavam da equipe
de Paulo e que eram conhecidos das igrejas. Apolo era alguém de muita confiança da igreja de Corinto, já havia sido pastor lá naquela igreja, e talvez Apolo, talvez Lucas, né, pessoa querida e conhecida pela igreja. Verso 22 fala de um terceiro aqui, que diz: com eles, com Tito e com esse irmão, enviamos o nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Então, pelo menos, Paulo, com ele, envolveu 3 outras pessoas que gozavam da credibilidade e da confiança das igrejas. E isso, então, é uma precaução tomada, não administrar as ofertas sozinhos, né? Vocês veem a nossa consciência como parte do culto, tanto baseado no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Entendemos que quando prestamos cultos a Deus, a Bíblia nos orienta a chegarmos diante de Deus sabendo diante de quem estamos, do Deus Santo, soberano, Criador de todas as coisas, que merece a nossa adoração e o nosso louvor, e que todo ser humano deveria chegar diante dele para adorá-lo e bendizê-lo. E também, como parte do nosso culto, nós instruímos e conduzimos a igreja liturgicamente a saber quem somos nós diante desse Deus Santo. Somos pecadores, inadequados diante desse Deus, porque Ele é santo, e o Deus Santo não convive com o pecado. E nós precisamos admitir isso, precisamos nos quebrantar diante dEle, reconhecer a nossa pecaminosidade, confessar a Ele a nossa culpa, né, na certeza de que somos perdoados por causa da sua graça, por causa do sangue do seu Filho derramado naquela cruz. E é por causa da cruz que podemos estar aqui diante dEle. E temos a certeza que somos perdoados. Porque Ele nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso confessamos a Deus os nossos pecados. Por isso que é parte do culto essa reflexão. Que não podemos chegar diante dEle de qualquer jeito. Que não podemos tomar o nome do nosso Deus em vão, chegando diante dEle de forma leviana, sem a consciência de que precisamos confessar os nossos pecados a Ele. Então, isso é parte da nossa liturgia de culto, porque entendemos é revelado na palavra de Deus. E também como forma de adoração a Deus, é consagrarmos a Ele as nossas vidas, consagrarmos a Ele os nossos bens e tudo que nós temos. Que precisamos chegar diante de Deus, como a palavra de Deus nos diz, não de mãos vazias, mas revelando e demonstrando a Deus gratidão e reconhecimento que o sustento que nós temos provém da sua misericórdia e da sua boa mão. E queremos ofertar a Ele, para ser investido no reino dEle, para a glória do seu nome. E sabemos, não que Ele precisa de nossos recursos, não que isso seja uma estratégia da igreja para ter recursos e receita financeira, mas por consciência de que a Bíblia nos ensina isso. Que precisamos chegar diante de Deus adorando, trazendo a Ele uma oferta, fruto daquilo que Ele nos concede em sua misericórdia e graça. E quando nós recolhemos as nossas ofertas, essa é um momento do qual os diáconos são responsáveis por pegar esses recursos ofertados em culto pela igreja, agradecer a Deus e consagrar a Ele isso, e saem aqui os diáconos que recolheram 3 deles, para juntos contabilizarem esses recursos, preencherem uma ficha, assinarem os 3 e passarem para o departamento financeiro para ser depositado. E aí esses recursos, administrados pela igreja, pelo conselho da igreja, são investidos naquilo que a Bíblia nos diz, na pregação do Evangelho, no avanço do seu reino, no socorro aos necessitados e na manutenção da sua casa e do culto. E todos os anos,
De 3 em 3 meses, o departamento financeiro presta contas disso a uma comissão eleita pela igreja todo ano em Assembleia Geral, para auditar essas contas e para prestar um relatório dessa auditoria. E todo final de ano, na Assembleia Geral, que a igreja é convocada a participar, presta-se conta disso. Leem-se os pareceres da comissão de exame de contas da igreja, para que façamos isso de forma mais clara possível, por causa de uma consciência da palavra de Deus que nos ensina isso. Porque queremos ser honestos diante de Deus e parecer honestos diante dos homens mesmo, né? Para que não haja qualquer acusação ou qualquer tipo de escândalo, para que não venha o nome de Cristo ser enlameado. Então, a primeira precaução tomada é não administrar as ofertas sozinhos. Sempre ter pessoas, um grupo de pessoas fazendo isso, para que haja a maior lisura possível. Em segundo lugar, uma segunda precaução tomada é que esses homens eram capazes moralmente. Eram pessoas que gozavam da credibilidade e do testemunho das igrejas, das quais elegeram e indicaram esses nomes. Eles eram voluntários, em primeiro lugar. Verso 17, na letra C, nos diz isso, que Tito partiu voluntariamente para vós outros. Ou seja, eles não recebiam por isso, eram voluntários. Verso 18 diz que eles eram louvados pelas igrejas. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Eram pessoas voluntárias, não eram pagas para esse serviço, eram pessoas que gozavam do louvor e das igrejas, eram pessoas zelosas, diz o verso 16 e o verso 22, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. E no verso 22 diz, com ele enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Não só eram pessoas voluntárias, não só eram pessoas que gozavam do louvor da igreja, não só eram pessoas zelosas, mas eram pessoas experimentadas, né? Pessoas que tinham vivência nisso. Verso 22 continua dizendo, temos experimentado, agora, porém, se mostra mais zeloso pela muita confiança em vós. E também eram companheiros e cooperadores dos demais apóstolos e obreiros. Verso 23 nos diz, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. E por fim, ainda no verso 23, eram mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Diz lá o texto, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então, todos eles eram pessoas do meio da igreja. Todos eles foram pessoas enviadas pela igreja com essas características. Então, não somente fazer ou administrar essas ofertas sozinhos, mas esses homens que foram incluídos eram homens capazes em todas essas áreas, eram homens moralmente capazes. E, por fim, uma terceira precaução tomada, pelo menos um deles foi eleito pelas igrejas, foi escolhido pelas igrejas para isso. Não foi apenas indicado pelos apóstolos, mas foi eleito pelas igrejas. Isso de forma popular e pública. Diz o verso 19, também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós. Então, essas precauções foram tomadas. Não administrar os recursos sozinhos, colocar homens e homens capazes moralmente, e pelo menos uma dessas pessoas eleita, escolhida e enviada pelas igrejas para essa obra. Da mesma forma, as igrejas devem sempre ter uma comissão de exame de contas para fazer exames periódicos das finanças da igreja. Nós contamos sempre aqui, nomeado pelo Conselho da Igreja, tendo conhecimento da Assembleia,
pessoas que têm habilidades nessa área de auditoria, que temos entre nós, né? Gozamos do trabalho de um Iveson, de um Fernando Ângelo, de uma Luzande e outras pessoas habilitadas que fazem isso, que são pessoas que gozam da confiabilidade da igreja, são pessoas respeitadas no nosso meio. Graças a Deus, o regime presbiteriano é um regime muito fechado, e nós vimos isso hoje pela manhã, né? Tivemos aqui uma assembleia hoje pela manhã para aprovar a compra de 2 terrenos, né, para as nossas congregações de Aldeia e de Vicência, e convocamos a igreja para esses 2 assuntos, né, e de repente tomamos conhecimento de um documento enviado pela Junta de Missões Nacionais, com a qual temos parcerias para plantar igrejas, aqui, do qual estamos plantando 5 igrejas com essa parceria, e eles nos avisaram, olha, há uma política nova agora de um projeto chamado Antioquia, que dispõe e que estimula os conselhos das igrejas parceiras a comprarem e construírem templos dos trabalhos que estão sendo plantados, e nós temos aqui um empresário aqui na igreja de Pinheiros, em São Paulo, que vai disponibilizar aqui a preço de custo dividido em 36 parcelas, né? Galpões de estrutura metálica para que vocês possam construir aí, então compre terrenos nessa medida, tal. E eu avisei então a Mariano, que é supervisor da junta, dizendo, Mariano, a gente está comprando um terreno em Vicência, se a Assembleia aprovar, e etc. Tal. Ele disse, Cláudio, então, deixa eu te dar uma informação privilegiada aqui, né? Compramos aqui de imediato já a junta 10 galpões, e estamos mandando um para ir para Recife, e se você mandar um documento aqui para a gente vai liberar para vocês gratuitamente. Então, pede a doação que vocês vão ter essa vantagem. E nós, então, corremos para colocar na pauta da reunião, né? Mas tivemos que voltar atrás, né? Não entrar na pauta, porque na convocação isso não estava na pauta, e a nossa Constituição diz que para a Assembleia, que é soberana para tomar essas decisões de compra, de aceitação de doação e etc., ela precisa de um parecer prévio do Conselho, e como não teve reunião do Conselho, como não teve esse parecer prévio, aí a gente teve que tirar da pauta, e se der para a gente ter, tem, se não der, não tem. Mas isso é segurança. Os nossos estatutos e a nossa Constituição, com as normas de como nós devemos fazer as coisas, isso nos dá segurança, né? Para que a gente faça as coisas certas e não tome nenhum passo em falso, por mais frustrante que seja se a gente perder uma oportunidade dessa. Mas isso é seguro, e nós louvamos a Deus por isso. A gente vê na Bíblia que os apóstolos tiveram cuidado, foram zelosos, foram pessoas precavidas, porque o que estava em jogo é o bom nome do Evangelho de Cristo Jesus. E nós não podemos deixar brechas para que o diabo não nos acuse e lameie o bom nome de Cristo, né? Já há muitas pessoas que não têm esses cuidados e que lameiam o nome do Evangelho. Nós não podemos permitir que, por nossa causa, como diz o salmista, sofram vexame aqueles que esperam no Senhor, né? Então, temos que ser cuidadosos, e isso nunca é demais. Essa é a preocupação de Paulo. E em terceiro e último lugar, vemos aqui apresentadas pelo apóstolo Paulo as razões que levaram Paulo a agir de forma tão meticulosa. O verso 20 ao verso 21, ele coloca isso, o cuidado dele, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Essa é a razão, ou as razões que levaram Paulo a agir de forma tão meticulosa. Observamos pelo menos 2 colocações feitas por ele aqui no agir com esse cuidado. Primeiro, evitar acusações de desvios de verba, acusações de auto-enriquecimento às custas dos crentes,
Então, verso 20, ele destaca, evitando assim que alguém nos acuse. E em segundo lugar, de proceder honestamente, e não só diante de Deus, mas também diante dos homens. O que nos preocupa, diz ele, é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Verso 21. O teólogo Charles Hodge, ao escrever sobre esse assunto, afirmou que é um orgulho tolo o que leva a desprezarmos a opinião pública. O apóstolo Paulo sempre procurava proceder corretamente diante dos homens. Foi ele quem afirmou: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos capítulo 12, verso 17. E ainda no capítulo 14, verso 18, ele diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Temos que ter essa preocupação, não por causa de nós, mas por causa do nome do Evangelho e de Cristo Jesus. A 10ª afirmação do Pacto dos Evangelistas, firmado em Amsterdã em 1986, diz: nós seremos fiéis dispenseiros de tudo que Deus nos der, prestaremos contas das finanças do nosso ministério aos outros. Esses grandes evangelistas entraram num pacto por causa de alguns escândalos que traziam vergonha ao nome do Evangelho. E disseram: nós, mesmo que sejamos independentes nos nossos ministérios, mesmo que não estamos ligados a uma denominação histórica, mesmo que temos essa autonomia de iniciarmos um ministério e de evangelizarmos para o mundo e de termos um público que nos assiste nas televisões e nas redes sociais, nós precisamos ser responsáveis por abrir as nossas contas, para que as pessoas possam auditar as nossas contas, para que não haja nenhum tipo de sombra sobre a nossa conduta e o uso dos recursos que são investidos em nossos ministérios. Então se reuniram em Amsterdã e tomaram essa decisão, assinaram esse pacto, onde eles afirmam isso: nós seremos fiéis dispenseiros de tudo que Deus nos der, prestaremos contas das finanças do nosso ministério aos outros. A que conclusão nós chegamos quando observamos essas preocupações e esses cuidados colocados aqui? Paulo faz uma exortação aos crentes em Corinto. Ele diz no verso 24, ao concluir sua exposição dos procedimentos para com a administração das ofertas, Paulo exorta que os coríntios contribuam largamente ou liberalmente. Ou seja, nós damos a vocês as maiores provas ou evidências de confiabilidade e de lisura. Invistam na obra, socorram os necessitados, sejam solidários, sensíveis e misericordiosos nessa causa. Ou seja, ele deixou claro que nós fizemos tudo isso para que vocês tenham tranquilidade no coração de investir no reino, de colocar em prática aquilo que nós ouvimos pela manhã na exposição do pastor Sócrates hoje, de não sermos ricos para nós mesmos, mas sermos ricos para a glória de Deus e para Deus, para o reino de Deus. E não sermos mesquinhos e pensarmos só em acumular bens, mas saber que Deus nos concede, na sua graça e misericórdia, para que nós sejamos instrumentos da sua bondade para com as outras pessoas e para com o reino de Deus. Então, Paulo diz aos irmãos, aos seus leitores em Corinto e na Acaia, que eles deveriam contribuir largamente, dando provas do seu amor a Deus e aos irmãos, e de que Paulo não se gloriou em vão sobre a generosidade deles. Ele diz no verso 24, manifestai perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. E aqui, irmãos,
para trazermos a nossa vida prática e aplicarmos a nossa vida, destacamos aqui algumas lições, algumas aplicações práticas para as nossas vidas e para a nossa igreja. Primeiro, quando lidamos com dinheiro, não basta ser correto, é necessário também parecer correto. Por isso, é imprescindível a prestação de contas de todos os recursos administrados pela igreja. E somos zelosos nisso, e somos cuidadosos nisso, e queremos ser o mais transparente possível nisso com vocês. Tomamos isso como aplicação prática para a nossa conduta em lidar com as finanças que vocês consagram a Deus em culto. Em segundo, cada membro da igreja deve participar sempre das assembleias ordinárias da igreja, que acontecem todos os anos, quando se prestam contas das finanças da igreja e onde as contas da tesouraria estão abertas aos membros para consulta e para tirarem qualquer dúvida. Então, é importante que vocês façam isso, né? Hoje pela manhã, alguns irmãos mandaram algumas mensagens para mim, preocupados, porque eu trouxe o assunto, e o assunto depois a gente retirou, depois de ter sido até, inclusive, aprovado. Pastor, o senhor não ficou chateado? Eu digo, fiquei não, fiquei aliviado, né? Porque o meu coração estava pesado se a gente passasse com aquele assunto, né? E mesmo que fosse uma coisa que a gente queria, por causa do reino, por causa das portas que se abrem, mas não, é preferível que a gente ande de acordo com aquilo que nós estabelecemos para o nosso próprio bem, para o bem do Evangelho. Eu fico com o meu coração aliviado e grato a Deus pela maturidade da igreja, pela participação dos nossos membros, pela colocação dos nossos jovens, né, que conhecem mais esses detalhes da lei, olha, aqui, graças a Deus por isso. Isso é prova de maturidade da igreja, né? É prova de compromisso, é prova de zelo com as coisas de Deus, e nós temos que ser zelosos com as coisas de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E em terceiro lugar, na aplicação para as nossas vidas, os que lidam com recursos da igreja devem prestar contas regularmente para evitar a aparência do mal, prestando contas e abrindo o seu caixa para auditorias regulares. Por esta razão, todos os anos, o Conselho da Igreja nomeia uma comissão de exame de contas, composta de 3 membros da Igreja para auditar trimestralmente as contas da tesouraria. E ainda, em quarto lugar, uma última aplicação. Isso faz com que a gente tome consciência de que todos aqueles que são comprometidos com o reino de Deus e participantes da igreja local sejam pessoas comprometidas em investir no reino de Deus, em investir na obra de Deus, com o coração aberto, como Paulo diz, contribuam largamente, né? E estejam seguros de que aqueles que foram colocados para administrar essas questões são pessoas que gozam da lisura e do respeito moral da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a não darmos nenhuma brecha ao inimigo para que não tenha de que nos acusar. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja da qual o nome do nosso amado Redentor é honrado no nosso meio, né? Que a gente possa proceder enquanto igreja local de tal forma que Deus seja glorificado e não blasfemado entre os gentios por nossa causa, né? Que Deus livre a sua igreja espalhada pelo mundo de pessoas desonestas e defloradoras financeiras, né? Que o bom nome do Evangelho possa ser preservado e que a gente possa ter na palavra de Deus a orientação segura de como viver e agradar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sobre nós sua graça e seu favor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, Deus de misericórdia, muito obrigado, porque como igreja somos alimentados e instruídos por Tua palavra a vivermos de forma tal que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas. Nos abençoe, Senhor Deus, enquanto igreja local. Nos faça ser uma igreja comprometida,
uma igreja envolvida com o teu reino, com a missão que o Senhor confiou à tua igreja. Nós não temos uma missão própria. A nossa missão é nos envolvermos com a tua missão. O teu projeto redentivo de resgatar o homem do seu pecado faz com que possamos viver a nossa vida para isso, colocar todos os nossos talentos e dons e recursos para esse fim. Faz com que possamos avançar, Senhor Deus, em fazer conhecido o teu nome neste mundo, em alcançar vidas preciosas que o Senhor mesmo amou e escolheu. Que o nome do Evangelho, que o nome do nosso amado Redentor seja exaltado em nossa nação. Tomamos, ó Pai amado, como uma orientação clara na tua instrução, quando perguntado pelos seus discípulos pelo que orar. O Senhor lhes colocou os assuntos, a agenda de prioridade. Quando nós orarmos, deveríamos colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, o seu interesse, que o seu nome seja santificado e glorificado em nossa nação, que o seu reino avance no nosso país, que a sua vontade seja feita entre nós, como é feita nos céus. Esse é o desejo do nosso coração, é para isso que nós existimos enquanto igreja, é para isso que nós fomos regenerados e justificados pela cruz de Cristo Jesus, é para isso que fomos atraídos pelo Teu Espírito, Senhor Deus, para servir ao Senhor, para viver a nossa vida para a Tua glória e para o Teu inteiro agrado. A nossa satisfação é fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Coloca essa consciência em cada um de nós, enquanto pessoas, membros dessa igreja, dessa comunidade local, enquanto famílias, ó Senhor Deus, que possamos viver para a honra e glória do Senhor, que possamos tomar a decisão que Josué tomou com muita consciência. Eu e a minha casa serviremos aos propósitos de Deus. Existimos para isso enquanto família. Escolhemos pessoas para nos casarmos para isso enquanto família, para a Tua glória. O Senhor nos dá filhos como herança do Senhor, não para nós, mas para educá-los e prepará-los para viver para o Senhor, para a Tua glória. Somos igreja, Senhor Deus, com esse fim e propósito, vivemos para fazer conhecido o nome do nosso Deus, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. Faz onde nós estivermos, ó Senhor, na escola, no trabalho, no convívio, na academia, em qualquer lugar, que nós possamos viver para esse fim, sabermos que somos embaixadores de Cristo, cooperadores com o Evangelho do Senhor, e queremos viver a nossa vida não para outra coisa, mas para fazer conhecido o Teu nome, Senhor. E assim glorificaremos o Senhor com a nossa vida. E quando nos reunirmos enquanto igreja para Te cultuar e Te adorar, Senhor Deus, seja agraciado em nos abençoar. Derrame sobre nós o Teu favor, fala-nos ao coração pela Tua palavra, renova-nos e desafia-nos pelo Teu Espírito, para que sejamos um povo comprometido com o Teu reino, Senhor Deus. E abençoa-nos enquanto igreja local, para que sejamos relevantes aqui nesse mundo, para que façamos conhecido o Teu nome, Senhor Deus. É a nossa oração, é o desejo do nosso coração. Queremos sim nos espalharmos, plantar igrejas, crescermos, ser influentes onde o Senhor nos colocar, para que o Teu nome seja exaltado e conhecido, para que pessoas sejam regeneradas pela Tua graça e favor. É o que nós Te pedimos em oração. Compromete-nos com o Senhor. Faça-nos pessoas zelosas, ó Senhor Deus, e envolvidas com o Teu reino. Não permita que nós nos acomodemos a uma vida de pecado, que o mundo não nos molde, Senhor Deus, mas que a gente transforme esse mundo pela renovação da nossa mente. É o desejo do nosso coração, é o nosso clamor e a nossa oração nessa noite. Nos envolva enquanto corpo e enquanto família, que sejamos focados nisso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Pai.